Então, Boa noite. boa noite a todos. Acho que todos estão nos escutando bem. Peço desculpas pelo esse atraso, depois a gente vai cortar esse início. Questões técnicas, né? Faz um tempo que eu não fazia nenhuma live e vamos continuar no canal. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com uma pessoa tão querida que é o professor Carlos Nogueira. Essa é uma live que pretende ser a primeira de outras lives, onde eu quero conversar com o autor de um dos livros publicados pelas edições São Tomás, ou com algum intelectual para poder falar sobre algum dos livros publicados, ainda que não seja o autor, né? O professor Carlos Nogueira, além de dispensar apresentações, todos vocês conhecem muito bem, mas nem todos sabem da relação que o professor tem com a minha vida e em especial com a editora. Eu conheço o professor Nogueira há cerca de 20 anos, quase isso, e desde que surgiu essa amizade merecida, foi com ele que eu aprendi a me tornar um editor. Com ele que eu aprendi tudo que eu sei sobre livros, sobre edição de livros. E o primeiro livro que as edições São Tomás publicou, cerca de 15 anos, sobre o Sermão do Senhor na Montanha, de Santo Agostinho, hoje ele é publicado pela Realizações, foi já uma tradução do próprio Nogueira. Então, além de eu ser muito devedor do professor Nogueira do ponto de vista profissional, de vida, né? O professor Nogueira e eu, nós trabalhamos juntos, somos sócios nos Estudos Tomistas, no site de cursos dele, trabalhamos há muito tempo juntos. Tenho o orgulho de publicar a maioria dos seus livros, né? E a ideia hoje é a gente falar sobre esses livros já publicados e os projetos futuros. Quem quiser fazer pergunta, vai estar aberto o campo para isso aí. Vamos tentar responder na medida do possível. Vou tentar que não seja uma live muito grande, muito extensa, e tentar focar nesses assuntos de livro. A primeira coisa, professor Nogueira, seja bem-vindo. Obrigado. Gente. Disseram que eu estou com cabelo de Castro Alves. Não, eu estou com cabelo de pandemia, né? Aqui a cidade é gravemente afetada pela pandemia. Agora que parece que está melhorando, eu vou, como é meu costume, me raspar a cabeça, praticamente, que eu não aguento esses cabelos de Castro Alves. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, todo mundo sabe, quem não sabe, além disso que eu disse, o professor Nogueira já publicou pelas edições São Tomás, nós já temos 3 livros publicados. O primeiro deles, deixa eu colocar os dois aqui. O primeiro livro publicado, Estudos Tomistas Opúsculos, né? Também apelidado de Estudos Tomistas 1, porque nós temos Estudos Tomistas 2. E já adianto a muitos que me perguntam, por conta do livro novo do professor Nogueira, quando é que será relançado uma nova edição desse livro? Não será. Tá? Então, esse livro está esgotado. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais. O professor Nogueira vai falar disso com calma depois, ele pode falar, mas a boa parte dos opúsculos que estavam aqui estão também no livro novo, Opúsculos 2, que nós vamos falar depois com calma. Depois, nós temos o Paperético, do professor Nogueira, esse livraço, já em segunda edição. A primeira edição foi em brochura, essa aqui já em capa dura. É uma edição muito bonita, em capa dura. O professor Nogueira pode falar depois com calma sobre ele. O terceiro e último livro publicado foi Da Arte do Belo. Né? Então, um livro muito bonito, muito bem acabado. É um livro com capa e sobrecapa. Foi lançado junto com um documentário, com o filme As Artes do Belo. Então, quem não assistiu o filme perdeu metade da vida. Então, peço que vá assistir o documentário com o argumento do professor Nogueira.
E o próximo livro do professor Nogueira a ser lançado agora será Estudos Tomistas Opúsculos 2. Nós distribuímos gratuitamente uma versão digital dele, e agora será lançado em versão física também. Muita gente pediu, e nós estamos em pré-venda. A pré-venda acaba dia 17, próximo, né? E na semana seguinte, dia 17, nós já vamos fazer o envio. Apenas para quem comprar durante a pré-venda, o livro seguirá com autógrafo e dedicatório do professor Nogueira, e um pouco mais barato, apenas para quem adquirir agora durante a pré-venda. Então, abro a palavra para o Nogueira para falar sobre os seus projetos de livro, sobre esses livros em especial, que eu falei, se você quiser falar alguma coisa, sobre os Estudos Tomistas 1 e 2, que muita gente pergunta sobre isso. Vai lá, Nogueira, o que você tem para falar sobre o nosso próximo livro? Vamos lá. Antes de mais nada, dizer que foi realmente com você, né, que eu comecei minha vida livresca no sentido tomista, né? Antes eu havia traduzido centenas de livros, a maior parte dos quais, 2/3 dos quais, não valem nada, né? Eram apenas livros de ganha-pão. Mas, de fato, só depois dos 60 anos, hoje eu tenho 68, é que eu comecei a ser um tomista mais ordenado, graças à influência do padre Álvaro Caldeirão. E foi a partir de então que eu decidi lançar livros, né? O primeiro livro lançado foi a Suma Gramatical, pela Realizações, que realmente é um sucesso, né? Estamos, salvo engano, na 6ª edição, né? Na 6ª reimpressão. E depois, com você, Estudos Tomistas Opúsculos 1, né? Do Paperético e outros opúsculos, e, finalmente, o livro mais ambicioso até hoje, que é o da Arte do Belo. Como você disse, agora sai o Estudos Tomistas Opúsculos 2, que também é um livro gordinho, né? E creio de grande interesse. Só uma coisa, ele não é exatamente o mesmo livro que foi distribuído gratuitamente, né? Houve introdução de novos opúsculos, retirada de alguns opúsculos e aprimoramento, revisão, etc., dos erros que havia, né? Aprimoramento de conteúdo e aprimoramento ortográfico, porque na pressa, naquele gratuito, muita coisa saiu errada, né? Divisão silábica errada e tal. Neste, claro, sempre haverá. Como diz o adágio, não há livro sem erro, né? É impossível. Por isso, aliás, é que tais erros ou erratas são chamadas saci, porque assim que você bate o olho no livro impresso, ele salta aos seus olhos, né? E você se escandaliza. Eu, no início, me escandalizava, agora já não. Estou muito acostumado com esses erros, realmente não há livro sem erro. Bem, o primeiro livro foi uma espécie de balão de ensaio, né? Boa parte dos seus opúsculos foi reaproveitada ou em Do Paperético ou neste atual Opúsculos 2, né? Estudos Tomistas Opúsculos 2, e num futuro lançamento reutilizarei o que não foi reutilizado até agora. O do Paperético já é um livro ambicioso, né? Ambicioso em que sentido? O próprio opúsculo de 100 páginas sobre a questão do paperético, aliás, não é um livro sobre o Papa Francisco, pelo amor de Deus, é um livro para discutir duas coisas, né? Uma obra em que se discutem duas coisas. Primeiro, se é possível um Papa incorrer em heresia e em que condições. 2, se ele incorre em heresia, ele perde, por isso mesmo, ipso facto, a jurisdição, deixa de ser Papa, como querem os adventistas. São essas duas questões as que se respondem aí. E creio, apenas creio, que resolvo a questão, tá certo?
Ou seja, são 100 páginas de uma questão disputada em que creio, claro que só creio, não posso ter certeza, que resolva a questão. Mas também do Papel Ético há outros textos importantes, né? Por exemplo, sobre a predestinação, que é um assunto muito delicado, né? E está ali no opúsculo também de quase 100 páginas, se deve rezar pela salvação do mundo, né? São 3 artigos, uma questão disputada também, os 2 primeiros dos quais são justamente sobre a predestinação. E há um terceiro opúsculo de grande fôlego, que é sobre as complexas relações entre razão e fé e entre filosofia e teologia sagrada. 2 opúsculos do Papel Ético são sobre a realeza de Cristo, ou seja, da realeza de Cristo, e o outro, corte e costura humanista, em que justamente critico aqueles que não, os católicos, na linha de Jacques Maritain e do antigo Vitória da Escola de Salamanca, que não aceitam a doutrina da realeza de Cristo, conquanto ela seja de magistério ordinário infalível. Bem, esses 2 opúsculos, dada a sua atualidade, eu os trouxe de novo para o novo livro, esse que está em pré-venda, Estudos Tomistas, Opúsculos 2, porque os aprimorei. Como a questão é bastante atual, candente, está na ordem do dia, eu os trouxe a esses 2 opúsculos, para este novo livro, aprimorados, né? Com correções de conteúdo, porque é uma doutrina complexa, e com correções de conteúdo. Este último livro, este que está sendo lançado agora, que está em pré-venda, tem também, parece-me, opúsculos de grande importância, como, por exemplo, uma questão disputada, conquanto não nos moldes clássicos, ou seja, não nos moldes escolásticos, mas um molde que inventei eu, que é a crítica do livro A Figura deste Mundo, de Pacheco Salles. Além disso, eu ponho no livro, né, a apresentação de 2 livros, a apresentação do compêndio de teologia, que eu traduzi, mas absolutamente remoldada, reformatada. E também um longo estudo sobre a vitória de São Bernardo de Clairvaux sobre Pedro Abelardo e suas heresias. Na apresentação do livro Compêndio de Teologia, há discussões importantíssimas, como, por exemplo, se Santo Tomás errou quanto à Imaculada Conceição. Ali eu vou mostrar que não foi só Santo Tomás que errou. É curioso que grandes doutores da Igreja, como ninguém menos que São Bernardo de Claraval, São Tomás, São Boaventura e Santo Alberto Magno, todos e muitos mais erraram quanto à Imaculada Conceição. Teriam cometido heresia por causa disso, tudo isso está discutido ali. Ali discuto uma infinidade de coisas, é um texto muito importante. Estes 3 textos parecem-me, junto com os 2 sobre a realeza de Cristo, parecem-me o ponto alto do livro Estudos Tomistas, Opúsculos 2. Bem, isso é o que foi lançado. Agora, poderíamos falar também aqui dos que serão lançados pela editora e, se o editor permitir, também por outras editoras, além de falar de cursos, né? Que eu acho que também seria uma oportunidade de falar deles. Aí depende do meu editor aí. Claro, quem manda aqui é você. É você. Não há dúvida. Você podia falar justamente agora sobre os cursos, ou seja, você dá cursos, já deu cursos presenciais por muito tempo. Para aqueles poucos que não sabem, o professor Nogueira já foi professor de tradução, uma pós-graduação por muito tempo, e se dedica muitos anos já a cursos online de filosofia, em especial de filosofia tomista. Eu acho que
muita gente sabe disso, mas eu acredito que muita gente não tem a exata noção da graça que é para nós brasileiros termos um professor tomista da qualidade, o professor Nogueira. Imagine qualquer outro país, né, qualquer outra língua, quem é que tem um professor tão disponível, com cursos tão bons, de maneira geral, são cursos bem baratos, né, com uma qualidade tão grande. A gratidão que nós temos ao professor Nogueira é certamente muito grande, porque são pouquíssimas pessoas, principalmente odiernamente, que se dispõem a isso e com essa qualidade, né, tão grande do professor Nogueira. Então, em primeiro lugar, meu agradecimento. E perguntar, o primeiro curso online seu foi por uma filosofia tomista, não foi do abismo grego ao impulso tomista, né? Foi um curso que começou e parou, não foi isso? O primeiro curso Foi. online que nós fizemos, né? Foi a história da filosofia do impulso grego ao abismo grego. Eu fiquei doente, gravemente doente, foi a manifestação primeira da doença principal que me afeta, e não pude prosseguir. Mas as aulas que eu dei, eu as transcrevi e melhorei, aperfeiçoei, e saem exatamente em Opúsculos 2, nesse livro que está em pré-venda. Estão transcritas, aperfeiçoadas, conquanto nelas se mantenha o estilo oral. Bem, esse foi o primeiro curso. O segundo curso foi o famoso PUFT, né? Ou seja, por uma filosofia tomista, em que eu torno na prática, assumo na prática o programa tomista do Padre Álvaro Calderón, tá certo? Eu fiz esse curso impactado pelo livro Umbrales de la Filosofia, né? Então, este curso é muito caudatário do livro Umbrales, né? Eu digo que ainda um curso de um discípulo, tá certo? Onde eu repito aquilo que o mestre diz. Depois vieram outros cursos, vamos ver se eu não me esqueço nenhum, né? O melhor regime político segundo Santo Tomás de Aquino, da existência de Deus e da criação do mundo, segundo Santo Tomás de Aquino, história da música ocidental profana e litúrgica, salvo engano, litúrgica e profana, não me lembro, sim, Para Bem Escrever na Língua Portuguesa, que é uma, digamos, facilitação do livro Suma Gramatical, que, como diz na própria capa do livro, é uma gramática avançada, tá certo? O curso é uma facilitação do livro escrito, né? Do livro impresso. Bem, e, por fim, já há 3 anos, lançamos a Escola Tomista. Obviamente, é o que há de mais ambicioso, em termos de curso. Fez 3 anos agora em agosto, que é uma maravilha, né? Hoje já temos 160 aulas online, né? E, ao fim de 5 anos, teremos 250, 252 aulas, segundo minhas previsões. De fato, uma formação global. Todos os meus cursos se caracterizam por algo, né? Eles têm início, meio e fim, tá certo? Ou seja, eles não são uma divagação, uma digressão filosófica, eles têm começo, meio e fim, são didáticos exatamente por isso, conquanto eu não deixe de falar dentro deles de minhas investigações filosóficas, né? Sobretudo na Escola Tomista. Então, a Escola Tomista é para formar pessoas que, ao fim de 5 anos, estejam prontas para adentrar, para galgar, para alcançar a sabedoria. De que modo? Lendo Santo Tomás de Aquino, lendo Aristóteles. Ao fim de 5 anos, quem me acompanhar durante 5 anos, ao fim desses 5 anos, terá voo próprio em seus estudos, certo? Você será capaz de ler a Suma Teológica, será capaz de ler as obras, os comentários de Santo Tomás a Aristóteles, será capaz de ler Santo Tomás e qualquer outro filósofo digno desse nome, e avançar por conta própria. Então, é uma escola formadora, né, para a sabedoria.
Não que ela mesma forneça a sabedoria, mas fornece os alicerces da sabedoria. Entenda-se sabedoria é uma palavra análoga, ou seja, tem vários sentidos, em parte semelhantes e em parte distintos. Quando se fala aqui sabedoria, fala-se da compreensão de tudo quanto existe do ângulo da causa primeira, que é Deus, certo? E isto daí é o que se chama sabedoria científica, né? Filosófica e teológica. Bem, além disso, há um curso gratuito que eu não tive forças para continuar, mas pressionam-me para que continue, que é o Não Nos Percamos, tá certo? Existe certa quantidade de aulas lá. Há também o curso geral de apologética, cujo primeiro módulo foi a exegese do Gênesis, tá? Eu estudo ali todo o Gênesis, e depois o módulo muito bem sucedido do comentário ao Apocalipse, né, sobre o Apocalipse. O terceiro módulo, eu pensava em lançá-lo agora em setembro, creio que será difícil, isso vai para o meio de outubro, que será Maria Puríssima, né? Que é uma resposta clara aos difamadores, aos detratores de Maria, enquanto absolutamente sempre virgem, enquanto puríssima, enquanto rainha, enquanto corredentora, enquanto um monte de coisa, né? Enquanto mediadora de todas as graças, contra os que se negam a crer nisso, tanto dentro como fora da igreja, né? E, sobretudo, fora da igreja, há um youtuber metido a teólogo, cuja diversão principal é desonrar a Mãe de Deus e nossa. Então, será uma resposta, será um curso de 12 aulas, né? Creio que cabal. Depois eu vou falar de desdobramentos deste curso, né? Mas eu creio que, quanto a cursos, é isto. Um traço deles é seu preço muito barato, né? Porque, vejam que há 3 anos nós lançamos a Escola Tomista a R$ 47,00 mensais, né? Ou seja, não chega a R$ 2,00 diários o pagamento. E continua R$ 47,00, embora todos saibam que a inflação está galopante por aí, né? Mas por quê? Porque o objetivo, primeiro, com quanto eu tenho de me sustentar, e Marcel também tem de sustentar-se, o fato é que o objetivo, primeiro, é dar conhecimento. Esse é o objetivo primeiro. Então, quantos mais possam fazer a escola, melhor para mim, melhor para Marcel. Além do mais, Marcel criou o programa para a Escola Tomista, né, de auxílio um seminarista, né? Então, os seminaristas agora têm padrinhos que pagam a escola e eles podem assistir a ela de modo gratuito, ou seja, graças ao apadrinhamento. Eu creio que é isso, Marcel. Eu acho que, assim, eu tenho a pretensão de fazer um curso gratuito, né, sobre a realeza de Cristo, tá certo? Mas ainda não estou seguro se terei tempo. Então, deixe-se isso em suspenso. O curso de Maria Santíssima sairá sem dúvida alguma, né? Eu estou mergulhado, eu costumo brincar que se a morte me alcança agora, provavelmente Nossa Senhora vai me ajudar muito a me salvar, porque eu estou mergulhado em estudar. Se vocês virem minhas postagens no Facebook, boa parte delas é referente à Nossa Senhora, né, a Maria. Então, eu estou mergulhado realmente, esse curso será produto de uma leitura, assim como do Apocalipse, em que eu li cerca de 5.000 páginas, né, em pouco tempo, aliás. O de Maria também é algo semelhante, é uma leitura intensa de tudo quanto se escreveu sobre ela, no âmbito da Mariologia. Eu fiz um podcast este domingo, qualquer dia vai ao ar, só sobre Maria como corredentora, já que o Papa Francisco
disse que isso de corredentor era tonteria, ou seja, tolice, né, idiotice, eu gravei um podcast para mostrar que, sim, o magistério da Igreja, ainda que ordinariamente, falou já da corredenção de Maria, e mostro os fundamentos teológicos e escriturísticos dessa corredenção. Creio que é isso, Marcelo. Vocês vejam que é a graça de quem se dedica tanto ao estudo, né? Quem me conhece pelas redes sociais sabe que eu gosto muito de ironia, né? Brinco muito. E na chamada desse vídeo eu brinquei que quem não assistisse a live é fã do Felipe Neto. O professor Nogueira me ligou e perguntou: quem é Felipe Neto? Olha que graça inaudita de alguém desconhecer esse sujeito. Quem dera todos nós desconhecêssemos figuras como essa, né? Isso mostra que o professor Nogueira está preocupado, está dedicado o seu tempo àquilo que realmente importa. O professor Nogueira é de uma, não sei se existe essa palavra falando com gramática, proficuidade muito grande, é absurdo. Quantas vezes, conversando com o Nogueira sobre algum assunto por algumas horas, no outro dia eu já vi ele escrito, já tinha ele escrito 5, 10 páginas sobre aquele assunto, cheio de referências. Esse nível de escrita, de proficuidade, ou seja, de escrever muito, com muita qualidade, é para pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas. Alguém pode se perguntar por que numa live sobre os livros nós estamos falando sobre os cursos, né? A importância primeiro, as duas coisas são muito ligadas, né? Obviamente, quem faz qualquer curso online, obviamente, tem que ler o quanto possível. Mas o interesse sobre o tomismo é um interesse muito crescente ultimamente, né, cada vez mais, e você vê pessoas, às vezes, muito simples, que não passaram, não têm um conhecimento de rudimentos de filosofia, e a escola tomista tem essa importância de que o professor vai desde os primórdios, desde a introdução, desde as primeiras conceituações, de maneira que aquelas pessoas menos afeitas a ler já diretamente os clássicos, que certamente é algo difícil para muitas pessoas, acabarão por aproveitar muito com os cursos, em especial a escola tomista, que é um sucesso. É impressionante como eu vejo feedback de aluno dizendo coisas como a minha inteligência cresceu, como hoje eu consigo ler melhor, entender melhor. E o tomismo tem essa característica, né, de luminosidade e de ordenamento do conhecimento, que o professor sempre explica de maneira magistral. Uma outra coisa que eu queria perguntar, muita gente está perguntando, eu vou fazer algumas perguntas que fazem aqui, mas uma delas, que é muito recorrente, é sobre os próximos livros. Eu já advirto uma coisa, que nem sempre a gente consegue cumprir todos os prazos, ainda mais o professor cheio de tarefas como tem, e com a saúde já não é mais a mesma. Então, é possível que algum dos livros prometidos por ele acabem demorando um pouco mais, né? O Estudos Tomistas 2 está pronto, está na gráfica, certamente todos vão receber no prazo estipulado. Mas com relação aos outros, me perguntaram sobre o livro do vocal, como é que chama? O Tratado dos Universais. Isso, Tratados Universais. Se você vai fazê-lo, quando, se você tem uma previsão, se vai lançar, se não vai. Quais são os livros que você pretende lançar depois do Estudos Tomistas 2, que as pessoas estão perguntando? Bom, antes de tudo, obrigado aí pela gentileza das palavras. Bem, uma coisa que é preciso esclarecer preambularmente é que quando nós criamos filosoficamente, elaboramos filosoficamente, muitas vezes, aquele livro que você vai pensar, vou lançá-lo agora, ele o interesse por ele é subitamente substituído por outro. Isso se vê, veja, não se trata de comparação com os grandes filósofos, mas isso se vê, por exemplo, em Aristóteles, que remete a livros que ele nunca escreveu. Isso se vê, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino,
que tinha grande interesse em comentar o Timeu de Platão e nunca o fez. Anunciou que o faria, que tinha interesse em fazê-lo. Mais que isso, Santo Tomás deixou incompleto livros tão importantes como a Suma Teológica, né? Como o opúsculo metafísico das substâncias separadas, como o compêndio de teologia, como o comentário ao Perihermeneias de Aristóteles. Ele simplesmente deixou incompleto. Ou seja, por que ele deixou incompleto? Porque enquanto escrevia, apareceu-lhe algo mais urgente filosófico ou teologicamente, e ele se entregou a isso. Então é preciso entender isso, ou seja, quando eu anuncio um livro, claro que eu quero lançar, mas pode ser que ele seja postergado, pode ser que ele até um dia não venha a ser escrito. Lembre-se de que eu sou um homem já de certa idade e bem doente, ou seja, então eu tenho certas pressas, né, de deixar coisas escritas. Pois bem, esclarecido isso, né, o próximo livro será das edições Santo Tomás e da Resistência Cultural, o comentário ao Apocalipse. Esse é um livro importantíssimo, como disse, já estudei 5.000 páginas sobre o Apocalipse, e junto a este comentário, que será um comentário mesmo, ao modo tomista, como ele comentou as epístolas de São Paulo, e junto a esse um opúsculo de fôlego, que seria o livro da história e sua ordem a Deus. Por que eu transformei um livro que queria ser grande, né, que eu pretendia fosse grande, em opúsculo e apêndice ao livro do Apocalipse? Bom, antes de tudo, porque o Apocalipse me tomou, né? Ou seja, assim como Maria, assim como Nossa Senhora, o Apocalipse me tomou. Eu fui tomado completamente disso, passei meses sem pensar em outra coisa. Mas também, e talvez sobretudo, porque o Padre Calderón, neste meio tempo, lançou seu El Reino de Dios, né, que é uma obra-prima, e nele eu vi que este volume, El Reino de Dios, era um de 4. Ora, exatamente o escopo desses 4 tomos do Padre Calderón é pouco mais ou menos o mesmo escopo do que seria o meu, da história e sua ordem a Deus. Ora, como eu adiro, eu concordo plenamente com o que diz, quase plenamente, ou seja, 99,9% com o que diz o Padre Calderón, não teria sentido eu lançar um livro que lhe fosse tão semelhante. Por isso, o opúsculo grande que sairá lá se concentrará em 2 coisas. Primeira, na negação explícita de todas as filosofias da história que não sejam a teologia da história, ou a história teológica cristã. Então, isso eu venho desde os antigos, desde Platão, desde todos, até os sistemas filosóficos históricos mais modernos, né? Todos. Vou tratar todos os mais importantes, o último dos quais é uma resposta ao livro História, Natureza e Deus, de Javier Subiri, né, que eu traduzi. Bom, e o próximo livro? O próximo livro eu tenho um compromisso com a Realizações, perdoe-me falar aqui, Marcelo, de outra editora, que é o livro Questões Metafísicas, né? Além de completar o comentário à física de Aristóteles por Santo Tomás de Aquino e sua longa apresentação. Então, depois destes serão esses 2 livros, Questões Metafísicas e o comentário à física de Aristóteles por Santo Tomás, com uma longa apresentação da necessidade da física geral aristotélico-tomista, sairão pela Realizações. Prazo exato disso? Não sei exatamente, né? Ou seja, eu pretendo que seja no meio do ano que vem, tá certo? No meio do ano que vem.
Além disso, eu tenho compromisso com a Resistência Cultural de lançar a Suma Retórica. Também deve ser lá pelo meio do ano que vem. Lembre-se que pela Resistência sairá também, em coedição com as edições Santo Tomás, o comentário ao Apocalipse. A Suma Dialética, sempre me perguntam, eu adiei sine die, ou seja, provavelmente não a escreverei, provavelmente não. Vocês já verão o porquê, segundo as minhas pretensões. Esse livro, Questões Metafísicas, é um sonho velho, eu já o comecei em verdade. Quando se vocês abrirem do Paperético e outros opúsculos, há ali um apêndice intitulado Em Defesa da Terceira Via de Santo Tomás. Pois bem, será um livro, sobretudo, sobre as 5 vias de Santo Tomás. Eu prefiro não dizer mais nada, né? Porque eu ainda estou em plena fase de investigação, estou em plena fase de elaboração. Então, prefiro não antecipar nada, mas é um velho sonho, esse Questões Metafísicas. E depois? O que eu tenho programado para depois sairão ambos pelas edições Santo Tomás, se o editor quiser, naturalmente. Um é o Tratado dos Universais, né? Ou seja, do verbo cordial ao verbo vocal. Esse também é um sonho velho. Por que não escrevi até hoje? Eu digo em algumas aulas da escola tomista, porque eu esbarrei em dificuldades que eu não conseguia resolver. Havia coisas, objeções, havia dificuldades quanto ao tema que eu não conseguia resolver. O cardeal Caetano dizia uma coisa, o padre Caldeirão dizia outra, o outro dizia outra, etc. e tal. Há grande disputa em torno de pontos ainda não resolvidos sobre este assunto e que eu precisava resolver, porque se não o fizesse, para que lançar um livro? Se é para lançar um livro com as mesmas dúvidas que perpassam a história do tomismo quanto a este assunto, ou seja, contra a primeira operação do intelecto, então para que escrever um livro? Agora eu já me julgo em condições de resolvê-las. Razão porque deve ser o próximo livro depois desses que eu disse. E, por fim, um grande sonho, agora que eu estou mergulhado nele, talvez seja a obra mais madura minha, né? Um ousado livro chamado Questões Disputadas sobre Maria, né? Aos moldes das questões disputadas sobre a alma que fez Santo Tomás, né? Ou seja, não é uma só questão disputada com vários artigos, são várias questões disputadas. Ou seja, não se trata de um mero relato, narrativa, com respeito aos diversos pontos concernentes a Nossa Senhora, senão que uma verdadeira questão disputada. Eu vou disputar com as objeções protestantes, eu vou disputar no que já é dogma de fé, mas vou disputar também com as objeções católicas, ou seja, quanto à corredenção de Maria, quanto à sua realeza, quanto à sua perpétua virgindade, quanto a uma série de coisas, né? Será uma verdadeira questão disputada, questões disputadas. Eu suponho que sejam 10 questões disputadas até agora, 10 ou 11 questões disputadas, e seria, para mim, uma espécie de testamento meu, né? Tá certo? Testamento contemplativo, intelectual, sei lá como dizer a coisa. Vocês devem imaginar, eu quero que vocês creiam o seguinte, eu hoje, por causa de uma multidão de remédios que tomo, eu durmo muito mais do que dormia antes, né? Então, me sobram, ao contrário de antes, em que eu dormia só 4 horas por dia, 4, 5, Marcelo sabe disso, hoje eu tenho que dormir bem mais. Então, o que me resta de tempo é altamente concentrado nesses projetos, né? Eu vivo para isso e
lançarei esses livros e esses cursos, se Deus quiser. Ou seja, uma coisa é a nossa intenção, outra é o que Deus nos tem reservado, né? Ou seja, devemos aceitar, confiar absolutamente nos desígnios de Deus, abandonar-nos a eles, mas, quanto à minha parte, esses são os projetos. Não quero acalentar nenhum projeto além desse questões disputadas sobre Maria. Se vocês virem bem, se somarem meus livros, esses que vão ser lançados, que já foram lançados, mas a transcrição, se houvesse transcrição de todos os cursos que dei, isso beiraria aí os 12 mil, 15 mil páginas. Né? Já é muito para uma vida tomista que começou com mais ordem, com mais propriedade depois dos 60. Ou seja, em 8 anos. Né? Então, para mim, se eu conseguir fazer isso tudo, estarei satisfeitíssimo. Se não conseguir, espero estar satisfeitíssimo na outra vida. Então, é isso, Marcelo. Mas estou aberto a qualquer pergunta. Tem outras perguntas sobre livros, uma inclusive sobre Da Arte do Belo, eu vou responder junto com você. Só queria fazer uma observação com respeito a uma coisa que eu acho importante, que é a relação com as redes sociais. As redes sociais têm, sabe, não vamos aprofundar isso, mas obviamente ganhos e perdas com respeito a muitas coisas. Muita gente, graças a elas, se aproxima do tomismo, se aproxima de uma série de coisas muito boas. Isso tudo é muito bom. Do outro lado, ela cria um ambiente que algumas pessoas não sabem lidar muito bem, especialmente quando você está lidando com algum intelectual, né? com alguém dedicado à vida de estudos, como é o professor Nogueira. Então, assim, primeiro que eu faço um apelo, o professor Nogueira não me pediu isso, nada, talvez ele não vai nem gostar, mas eu vejo muita gente perguntando ao professor Nogueira, querendo contato direto, querendo fazer perguntas, às vezes são perguntas de catecismo, são perguntas de pessoas muito bem intencionadas, né? Mas nem sempre o professor Nogueira tem tempo, de fato, para respondê-las, porque ele tem, em primeiro lugar, os alunos da escola tomista, que ele dá uma prioridade, nós temos um número muito grande de alunos para responder, além desse imenso número de projetos que o professor se dedica, né? Me pergunta se as edições de São Tomás tiver interesse. Estou esperando só a resposta do Felipe Neto. Se o Felipe Neto não quiser publicar com a gente faz com o professor Nogueira. Mas, enfim, com relação ao Da Arte do Belo, alguém me perguntou, umas coisas com relação a isso. As pessoas ficaram muito mal acostumadas com uma coisa. Essa proximidade que as redes sociais dá faz com que as pessoas, às vezes, façam não só perguntas, às vezes, tolas, como pretendam refutar, sem ter a menor condição para isso. Isso demonstra, não posso conhecer a alma dessas pessoas, mas isso demonstra desde de uma prepotência muito grande, como um lugar que não é próprio para isso, né? Então, se você vai discutir, por exemplo, o que eu vi de gente, por exemplo, que leu o título do livro Papa Herético e disse que o Nogueira era sede vacantista, ou que o Nogueira chamou o Papa Francisco de herético, ou qualquer bobagem do tipo, isso além de fazer perder muito tempo, né? Criar mil problemas, se você acha que pode refutar algo escrito em livro, o professor Nogueira já lembrou outras vezes, escreva você também um livro, vá no seu espaço, aproveite seu espaço, vá lá, critique, coloque a sua opinião teológica, mas não perca seu tempo com bobagem de entrar numa rede social para fazer pseudo-refutações, né? Fazer críticas vazias. Com relação, alguém perguntou sobre o livro Da Arte do Belo, você vai ter uma segunda edição. Pois é, Da Arte do Belo nós temos uma edição muito grande, 2.000 livros, e nós estamos nos últimos exemplares, né? Eu não sei até quando que nós teremos esses exemplares, provavelmente é possível que ainda esse ano, que até o final do ano. A segunda edição sairá certamente, mas além de eu não poder garantir quando que vai sair, bem provavelmente não vai ter a mesma qualidade gráfica desse, com um livro muito bem acabado, com sobrecapa e tal. É possível que isso
isso tenhamos algum tipo de economia, porque, como todos sabem, a situação econômica do país não está nada fácil. Daí também que muitos projetos editoriais que nós tínhamos para esse ano acabaram sendo postergados. Mas o da Arte do Belo sairá e sairá atualizado, não é mesmo, senhor Nogueira? Sim, sim. Sairá com correções, como toda segunda edição, né? Mas nada que altere substancialmente nada, tá certo? Ou seja, quem tem a primeira edição está com a doutrina. É meu livro mais ambicioso até hoje, né? Nele eu pretendo, né? Quero crer que eu estabeleci uma ciência, tá certo? Que é o único, nesse sentido, é o único dos meus livros em que terei feito isso, né? Tá certo? Por importante que sejam os próximos livros, a ciência da arte do belo era algo que não existia até este livro em que eu julgo a estabeleci. É um livro pelo qual tenho grandíssimo carinho, porque isso que se chama arte do belo, que é um gênero de artes, né? Que inclui a literatura, o teatro, o cinema, a dança, a música, a pintura, a escultura, etc., isto foi de grande importância como instrumento de Deus para a minha conversão. Né? Foi de grande importância. Entre uma longa vida de ateísmo e de agnosticismo e a conversão, mediou, de fato, um crescente interesse por essas artes e como eu digo no final, no epílogo do livro da Arte do Belo, este livro é um preito de agradecimento a essas mesmas artes, né, que tão bem me fizeram. Então, em certo sentido, meu livro mais ambicioso, mesmo se se trata das questões disputadas sobre Maria, o comentário ao Apocalipse, mesmo assim, ele em certo sentido, mais ambicioso. De fato, é um livro de produção cara, né? Pobre Marcel, né? Mas vendeu muito bem, realmente. Né? Vendeu muito bem. Claro que não vende tanto quanto a Suma Gramatical. Né? Suma Gramatical é um best-seller. Né? Mas ele tem ótima receptividade. Quem entrar lá no site da Amazon e procurar não só a Suma Gramatical, mas a da Arte do Belo, verá que a receptividade ao livro é ótima. Bem, só uma coisinha para explicar do paperético, da Arte do Belo, é linguagem técnica, tá certo? Isso quer dizer sobre a Arte do Belo, sobre o paperético, né? E não é nunca sobre este paperético em particular, é sobre a possibilidade de haver um paperético. Essa questão do paperético toma os debates teológicos desde o século XVI. Né? Isso toma, e vários autores já escreveram sobre isso, incluindo o brasileiro Arnaldo Xavier da Silveira, né? Tá? A quem, aliás, faço um preito de agradecimento no mesmo livro do Paperético. Ou seja, é isso. Uma coisa que eu esqueci, Marcelo, quanto a... Bom, então, da Arte do Belo ainda tem para vender, né? Tá certo? Ou seja, está aí à venda. Né? Bem, uma coisa que eu esqueci, e de que você pode falar mais, é que nós estamos acalentando o grande sonho do Congresso Tomista, né? Tá certo? Nós estamos em fase ainda de preparação, né? Porque a gente quer que saia ainda esse ano, mas, como vocês devem saber, a preparação de um congresso online não é coisa simples, mas é algo que já está no nosso coração há muito tempo, essa intenção, e a gente quer que seja algo de muita qualidade. A gente não deu ainda elementos práticos, não demos datas, nada, porque ainda estamos trabalhando para que a coisa se dê da melhor maneira possível, mais profissional. Diga-se que é gratuito, né? Mas eu posso adiantar que será um evento totalmente gratuito. Ou seja, o quanto possível, como vocês viram, o professor Nogueira e eu também fazemos de tudo para termos cursos gratuitos, até livro gratuito que a gente lançou. Sabemos da importância de tudo isso. Nesse congresso haverá espaço também para os alunos da Escola Tomista apresentar, mas a gente vai enviar ainda a seu tempo
as informações sobre isso. Muita gente fazendo pergunta, eu adianto uma coisa, infelizmente eu não vou poder fazer todas as perguntas, principalmente as perguntas que não tem muito a ver com a live de hoje, senão essa live tenderá ao infinito, ou pelo menos ao final dos tempos, ou a conversão dos judeus, ou ao Mundial do Palmeiras. Ou a conversão do Felipe, não sei das quantas aí. Do Felipe Neto. Pois até a conversão do Felipe Neto ao catolicismo, né? Algo assim. Então, vou tentar fazer algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, que dizem mais respeito. Alguém perguntaram sobre 2 livros que eu estou vendo aqui, um sobre da física geral e da gramática latina. O da física geral, como eu disse, vai sair no ano que vem, né? Tá certo? Pela Realizações, tá? O da gramática latina, o dia que eu tiver fôlego, né? Tá certo? Porque realmente, para fazer uma gramática latina, eu a faria não nos moldes do Napoleão Mendes de Almeida, não nos moldes das gramáticas de imersão que hoje se fazem, não nos moldes sequer das gramáticas do Paulo Ronay, né? Os grados primos, grados segundos, etc., nas quais estudei, aliás, né? Ou seja, eu estudei latim de 12 a 18 anos, no Colégio São Bento. Não me lembro exatamente outros autores, mas com certeza Paulo Ronay foi minha base para o latim. Então eu não faria nada semelhante, eu faria algo semelhante à Suma Gramatical, com discussões importantes. Quem sabe latim vai entender o que eu vou dizer. Eu, seguindo Aristóteles, nego, por exemplo, que haja o caso nominativo. Por quê? Porque caso quer dizer, em latim, cair, né? Tá certo? Cair. Ou seja, aquilo que é considerado caso nominativo não cai, ele é o reto. É o caso reto, é o que se chama impropriamente caso reto. Ora, se é reto, ele não cai, ele não é caso, senão que é o próprio nome. É uma discussão complexa, em que Aristóteles sempre insistiu em seu Peri-Hermeneias, e que eu sigo. Então, seria algo assim, tá certo? Além do mais, penso nessa gramática em ser, sobretudo, relativa ao latim tomista, tá certo? Ao latim tomista. Eu já tenho assim, um dicionário próprio de expressões, de termos latinos. Então, seria uma gramática altamente filosófica, né? Tá certo? Não seria uma gramática no sentido de que, bom, agora vamos aprender gramática para ler Cícero. Não, não é isso, né? Então, seria nesse sentido. Mas deixem-me respirar um pouco. É abraçar o mundo, né? Também não... Alguém perguntou, 2 perguntas interessantes. Primeiro, o que você acha da nova impressão sendo feita dos elementos de filosofia do Tiago Sinibaldi? E o Arthur Paulo dizendo que deseja muito dedicar a vida dele em traduzir Aristóteles e São Tomás. Pergunta se o senhor não acha que no futuro seria necessário lançar um curso ou um livro sobre o tema da boa tradução. Nós já falamos muito sobre isso pessoalmente, né? É um desejo que você tem, mas esbarramos em algumas questões práticas, você pode explicar. Eu, além de ter vivido dos 28, 30 anos até os 60, eu vivi de tradução, né? Tenho a quantidade imensa de livros traduzidos, e em função disso, aliás, é que eu pude escrever a Suma Gramatical, porque para que se seja... Há no livro Estudos Tomistas, do opúsculo 2, exatamente um opúsculo, uma transcrição de uma palestra minha sobre a arte de tradução, né? Uma das condições para se ser um bom tradutor é um domínio perfeito da sua própria língua, né? Daí que eu creio que alcancei esse domínio, e depois, com a filosofia, desse cruzamento saiu a Suma Gramatical. E eu sempre pensei com o Marcelo em fazer um curso de tradução. O problema é a dificuldade operacional, tá certo?
Você, para fazer um curso de tradução, você tem de ter uma relação direta ali com as pessoas, né? Tá certo? Perguntando, dizendo como traduzir isso. Isso online é de alta dificuldade, alta dificuldade. Nós nunca encontramos um modo de fazer esse curso de tradução, nunca encontramos. Ademais, curso de tradução em geral ou para uma língua em particular? Curso de tradução em geral já está escrito aí no meu livro, é o opúsculo sobre a tradução, tá certo? Eu não diria nenhuma novidade. Agora, pode ser de espanhol, pode ser de latim em geral, uma dificuldade, pode ser do latim de Santo Tomás, talvez, né? Ou seja, que é o que eu domino, aliás, o latim de Santo Tomás, eu traduzo em tradução simultânea, né? Tá certo? Eu leio e traduzo assim em voz alta. Já Cícero, eu traduzi 2 ou 3 livros de Cícero, traduzi Sêneca, traduzi Santo Agostinho, aí não, aí eu apanho, né? Tá certo? Eu tenho, já o latim de Santo Tomás eu tenho na corrente sanguínea. Bem, isso é uma coisa ainda por pensar. Quanto ao livro referido, e que eu recomendei, leia-se, por favor, no meu livro Estudos Tomistas, Opúsculo 2, a crítica que eu faço aos desvios, está na parte crítica filosófica, né? O tomismo, não me lembro que parte está já, a crítica que eu faço ao neotomismo. O neotomismo, tirante homens como Jacques Maritain, que é um verdadeiro corruptor da doutrina tomista, e tirante o erro quase comum e geral quanto à realeza de Cristo entre os neotomistas, por exemplo, em Garrigou-Lagrange, por exemplo, no grande Santiago Ramírez, que foi o grande aprofundador da lógica tomista, né? Seu livro de analogia é imprescindível, diz o padre Calderon. Quer discutir comigo? Leia primeiro Santiago Ramírez, é algo assim, né? Tá certo? É um livro imenso, né? Mas, no entanto, na política ele derrapa feio. Então, eu ali explico os desvios do tomismo. Então, o que são os neotomismos, o que é o neotomismo, dentro do qual se enquadra o livro referido, e que eu recomendo. É uma retomada do tomismo pós Aeterni Patris, de Leão XIII, e, sobretudo, com a insistência na volta ao tomismo de São Pio X, que foi quem melhor insistiu nisso, mais e melhor insistiu nisso, sobretudo com seu documento sobre o doutor Angélico, que são heróis, tá certo? São heróis. Heróis em que sentido? Contra o meio ambiente, contra o estado circundante, contra o entorno, eles ergueram no alto, seguindo ao magistério da igreja, uma bandeira que estava no esquecimento, o tomismo, certo? Veja, isso coincide com a declaração formal do magistério de que o tomismo é a doutrina da igreja, o que só foi reforçado pelas 24 teses tomistas e pela afirmação de Pio XI de que o tomismo é a única doutrina que a igreja fez sua. Tanto no Estudos Tomistas 2, eu tenho também um opúsculo sobre isso, e mostro que não se trata só da filosofia de Santo Tomás, da filosofia e da teologia de Santo Tomás, filosofia entendida como metafísica de Santo Tomás. Bem, isso foi assumido pela igreja. E o que são os neotomistas? São os valentes, os bravos, que aceitaram, embarcaram no convite obrigatório do magistério e renasceram tomistas. Mas eles eram caudatários de 7 séculos de desvios, ou como chamava o padre Cornélio Fabro, que depois, infelizmente, se perdeu completamente no fim de sua carreira, mas dizia inflexões do tomismo, né? Por exemplo, só para mostrar uma inflexão do tomismo, o grande João de Santo Tomás,
cujo tratado sobre a física é tão importante, né? Vale-se dele grandemente, o padre Calderón em seu La Naturaleza e suas Causas, né? Vale-me eu grandemente dele na escola tomista. No entanto, na lógica, ele foi o divulgador de erros graves quanto à lógica. E por quê? Justamente porque era tão fiel a seu mestre que seguiu numa obra chamada Toda a Lógica de Aristóteles, que, na verdade, não é de Santo Tomás. Ele acreditava que fosse de Santo Tomás. E não era. É de alguém anônimo, não se sabe, apócrifo, não se sabe quem é o autor dessa obra, mas até a altura de João de Santo Tomás, todos acreditavam que tivesse sido de Santo Tomás. Então, houve desvios sérios. No campo da política, o desvio é gravíssimo. Começa com o pseudo-tomista Vitória, da escola de Salamanca, que, na verdade, era um nominalista, um discípulo dos nominalistas parisienses, né, que vai totalmente contra a palavra solene do magistério da Igreja, de Inocêncio III, de Bonifácio VIII, quanto à ordenação essencial do Estado à Igreja, do poder temporal ou espiritual. E isto veio graçando, ou é passado em silêncio por vários tomistas, ou se incorre em erros graves, não só tomistas, também homens ecléticos como Soares. Soares, o grande metafísico Soares, que pretendeu falidamente mesclar Santo Tomás com Duns Scott, ele foi aquele que introduziu na Igreja a mesma ideia de Jean-Jacques Rousseau, que vingaria na Revolução Francesa, ou seja, a da vontade geral. Não estou dizendo que ele imitasse Jean-Jacques Rousseau, mas ele foi tão liberal e mais perniciosamente liberal que Jean-Jacques Rousseau. Por quê? Porque, com sua autoridade, ele introduziu erros quanto à política no tomismo, que teriam de esperar o cardeal Pie de Poitiers, no século XIX, retomar a doutrina da realeza de Cristo, do Estado cristão, influir sobre Leão XIII e sobre Pio X, para que renascesse essa doutrina. Primeiro, na Immortale Dei de Leão XIII, quando ele diz que o Estado se ordena à Igreja como o corpo, a alma no composto humano. Exatamente a doutrina de Santo Tomás, exatamente a doutrina do magistério da Igreja. Depois vem Santo Tomás, instaurar tudo em Cristo. Depois vem, sobretudo, Pio XI com as primas, e vários documentos de Pio XII a falar da realeza de Cristo. Bem, mas vejam que o neotomismo é um conjunto de heróis, é composto de um conjunto de heróis, bravos heróis, que foram fiéis, ou tentaram ser fiéis, foram fiéis ao chamado do magistério da Igreja, mas, na maioria dos casos, não foram de todo fiéis à mesma doutrina do magistério da Igreja e a de Santo Tomás, por vários aspectos, por vários ângulos, como mostro no opúsculo referido do Estudos Tomistas, Opúsculos 2. Bem, este livro, que é lançado por uma editora, é de algum centro católico ligado à Liga Cristo Rei, não me lembro qual tem a importância fundamental de ter sido um dos primeiros grandes tomistas elogiados por papas, como São Pio X, Leão XIII, como Bento XV, ou seja, mas contém erros gravíssimos do ponto de vista doutrinal. Por exemplo, a divisão em partes subjetivas da teologia. E o pior, adotando a Teodiceia de Leibniz, que não tem nada a ver com Santo Tomás. Ao contrário, Santo Tomás já tinha derrotado de antemão a Teodiceia de Leibniz. Os erros de João de Santo Tomás na lógica reproduzem também este grande tomista. Ou seja, quando eu termino a última frase
do meu opúsculo sobre isso, no livro Estudos Tomistas, Opúsculos 2, é exatamente, é de grande importância publicar, traduzir todos os livros desses grandes tomistas, desses neotomistas, tirante as corrupções claras, evidentes e contra a fé de Jacques Maritain, e outros. Mas é nesse sentido que eu recomendo o livro. Não que eu endosse tudo que está dito ali. É obrigatório que nós tenhamos publicados em nossa língua todos os marcos, todas as balizas do tomismo ao longo dos séculos, tá certo? Desde os tomistas mais imediatos, passando pelo Cardeal Caetano, pelo gigante Cardeal Caetano, por Santo Tomás, por Baines, por todos, né? Por Biuar, por todos, e passando por todos os neotomistas, menos aqueles corruptores conscientes e contra a fé do tomismo. Bem, isso é fundamental publicar-se, o que não quer dizer que eu endosse completamente sua doutrina. Uma coisa, esses homens estavam dentro da academia. Ora, quando você está dentro da academia, eu já estive 10 anos dando aula numa pós-graduação e sei bem do que digo, quando você está dentro da academia, cercado de adversários ou inimigos, por uma questão de sobrevivência, você acaba concedendo, ainda que inconscientemente, coisas, tá certo? Hoje o tomismo foi tão marginalizado que nós não estamos na academia e não precisamos conceder nada. É um momento, portanto, preciso para resgatar o tomismo de maneira inteligente, não se trata de macaquear tudo o que disse Santo Tomás, já que algumas partes de sua doutrina caducaram, como a cosmologia, como parte da química, como parte da biologia, isso caducou. Então, hoje é o momento de retomar os princípios essenciais, aquilo que está expresso de algum modo nas 24 teses tomistas, retomá-lo, aprofundá-lo, aceitar os dados que as ciências modernas nos dão como base para a indução e renovar o tomismo sem necessidade de concessões. Desculpe-me que me estendi, mas é um assunto que eu apreço. Esse tema leva a vários assuntos muito interessantes. Um dia a gente vai falar sobre eles com calma, uma situação. Uma delas interessante é falar sobre essa... É algo geralmente dito em tom de crítica pelos não-tomistas ou pelos anti-tomistas, de que há uma quantidade muito grande hoje, especialmente de jovens, que idealizam o tomismo, né? Criam uma espécie de afetação com relação a isso. Isso certamente existe, né? Tem um termo horroroso que o pessoal brinca, que chama de tomitosco, né? O sujeito que fica citando São Tomás o tempo todo, sem nem sequer saber do que se trata, sem compreender o conteúdo das frases que ele mesmo cita. Essa afetação e essa idealização que muitos têm pode partir de uma boa intenção, de alguém que é bem intencionado, sabendo que São Tomás que a igreja fez delas a doutrina de São Tomás de Aquino. Essa idealização ela existe, mas é algo que a gente pode falar depois num outro momento. Eu acho que é um tema bastante interessante para responder a críticas de uns e para ajudar a outros, né? Só uma coisinha, Marcelo, só uma coisinha. Assim como hoje todo mundo é marcusiano, tá certo? Ainda que nunca tenha ouvido sequer o nome de Marcuse, não deixa de ser um bom sinal que os jovens, ainda que impropriamente, citem Santo Tomás. Isso é uma espécie de radiação, tem seu valor. Ou seja, isso é até novo, digamos assim. O Brasil, no outro dia... Posso dizer uma coisa? Claro. Eu entreguei a tradução da segunda edição do livro A Candeia, Debaixo do Alqueire, do Padre Calderon, eu e o Danilo Rehem, nunca sei o nome dele direito, acho que é Rehem. Nós fizemos a tradução desse livro, da segunda edição, é uma tradução completamente nova, e entregamos para a editora Castela, que vai lançá-lo, né? Aliás, o fizemos gratuitamente. E o editor me disse uma coisa muito interessante.
Curiosamente, no Brasil, o Padre Caldeirão é muito mais conhecido que na Argentina. Eu lhe respondi, muito mais conhecido que na Argentina e que em qualquer país do mundo. O Brasil, talvez pelo esforço inicial de alguns tomistas, eu, Sidney Silveira e tal, isso tenha, hoje, este efeito, tá certo? Todo mundo conhece o Padre Caldeirão, ou para criticar ou para louvar, tá certo? E todo mundo se sente um pouco tomista. Isso, ao contrário do que dizem os detratores, eu considero um bem, tá certo? Um bem. Ou seja, se todos nós fôssemos católicos, ainda que não soubéssemos perfeitamente a doutrina cristã, não seria uma maravilha, tá certo? Ou seja, citássemos erradamente o catecismo, mas citássemos com o intuito de docilidade, é a mesma coisa. Me parece excepcional que mesmo jovens que mal conhecem Santo Tomás já o citem. Isto só acontece no Brasil. Não acontece em nenhum outro país do mundo. Né? É curioso que um país tão corrupto, né, cuja política é tão asquerosa, né, tá certo? Corrupção, parece que tudo se move em torno da corrupção e da defesa dos corruptos, né? Parece isso, né? O que acusa o outro de corrupto, amanhã é a bola da vez, né? Ele será o corrupto. E assim, vamos, num país tão corrupto, tão moralmente corrupto, que haja um tomismo como se estivesse na corrente sanguínea de uma parte, ainda que pequena, da população, é algo extraordinário. Isto não acontece na católica Polônia, que sequer é católica, né? Não acontece na Hungria, não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Argentina, não acontece na França, onde os tradicionalistas são muito, né? São muito numerosos, muito mais que aqui, e, no entanto, aqui no Brasil temos isso, talvez pelo trabalho inicial de vários tomistas, entre os quais me incluo. Da mesma forma, em nenhum país do mundo se fala tanto em realeza de Cristo. Equivocadamente ou acertadamente, compreendendo de o que se trata, o que seja, ou não o compreendendo, ou até o utilizando de modo maquiavélico, tá certo? Com intuitos estranhos, o fato é que, aqui no Brasil, não só o tomismo entrou na corrente sanguínea de certa parte da população, mas a doutrina da realeza de Cristo, que é profundamente tomista, não é isso? Então, vejam que situação interessante no Brasil, né? Entendeu? Se, de fato, esse esforço que nós fazemos com a escola tomista resultar aí nos 50, 100 tomistas capazes de produzir, de defender, de dar cursos, de ensinar, nós temos uma perspectiva bem interessante para o país, né? Tá certo? Não se entenda com isso que eu creio que o Brasil se vai recristianizar, não é isso. Mas algo parece que Deus está preparando aqui para o Brasil, né? Como é que pode um homem da altura do Padre Caldeirão não ser conhecido na Argentina? Tá certo? Nem na França, nem nos Estados Unidos, nem nos lugares onde há um movimento conservador ou tradicional maior. E aqui no Brasil, esse país tão corrupto, ele seja tão conhecido. Então, é uma bênção de Deus, uma graça de Deus. Bom, estou falando demais, tá? A gente disse que ia ser breve e eu estou sendo longo, né? Eu vou tentar resumir uma quantidade de perguntas de uma vez só. Se você não se lembrar, eu repito. Eu vou falar uma coisa antes disso, pode ajudar um pouco a respondê-las. Obviamente, eu não me meto a publicar nenhum livro sobre São Tomás de Aquino sem consultar o professor Nogueira. E há muito tempo que eu gostaria de publicar uma introdução ao tomismo. Uma introdução mesmo, porque o padre Cornélio Fabra, uma pergunta sobre ela ali, ela é realmente muito boa, o professor Nogueira vai poder falar melhor, mas ela, ao mesmo tempo, também é densa, não é tão introdutória assim, é algo complexo. Queria eu poder publicar um livro de introdução um pouco mais escolar, acadêmico. O fato é que todos aqueles que nós temos em língua portuguesa, e mesmo aqueles que seriam possíveis de se traduzir, tem muitos problemas, né? O professor Nogueira já apontou, grandes tomistas erraram desde questões deveriam ser muito simples, como
a identificação do ser com a existência, e outros tantos erros, a coisas mais graves. Então, se a gente não tem algo ainda introdutório, é porque nós não temos muita qualidade. O tomismo, o professor Nogueira cansou de falar sobre isso, escrever sobre isso, passou e continua passando por vários problemas, por várias incompreensões e desvios de seu ensino. Falo isso para ajudar um pouco a responder algumas perguntas que se fazem aqui. Vou tentar resumir elas aqui. Perguntam sobre sua opinião sobre o catecismo da Suma, do Padre Pegres, né, imagino. Sobre o Bernard Lonergan, que estudou a Teologia da Graça, São Tomás, em seu doutorado. Se existe algum historiador vivo hoje em dia no mesmo nível do Rubem Calderon. E se alguma editora publicará o Umbrales da Filosofia do Padre Calderon. Bom, vamos lá, vamos começar pelo final. Pelo que entendi, a editora Castela vai publicar toda a obra de Calderon, pelo que entendi, tá certo? E pelo que eu entendi, as próximas serão a segunda edição maravilhosa da Candeia debaixo do alqueire, aumenta em 1/3 o tamanho do livro, é um livro grossíssimo, e também exatamente os umbrales, tá certo? Serão, pelo que eu entendi, eu não tenho relação direta com a Castela, apenas assim que eu vi que ela estava lançando o Prometeu, que ela lançava o Prometeu, eu me ofereci a entregar a tradução da segunda edição gratuitamente. Depois, o Danilo Rehem, também gratuitamente, se juntou a mim, e o conseguimos, né? Parece-me, e quero crer, e louvo, que a Castela, creio que junto com a Fraternidade, São Pio X, lance o conjunto da obra do Calderon. É indispensável, né? Calderon, para mim, é um marco do tomismo. Quem quiser saber minha opinião sobre Calderon, está no livro Estudos Tomistas, Opúsculos 2. Bem, qual é a outra pergunta? Do pai do Padre Calderon, o Rubem Calderon. Para mim, o maior historiador. Rubem Calderon Bouchet, não sei como eles se pronunciam isso na Argentina, Bouchet, não sei, parece de origem francesa, né, Bouchet. Rubem Calderon é um grande historiador católico, para mim, o maior, né? Não que não haja outros, né, outros ótimos historiadores, mas terminam como esse. Eu tenho a obra completa dele, que a Realizações lançou, Christopher Dawson, né? Que ele termina no ecumenismo, no liberalismo mais impressionante. E, no entanto, tem livros excelentes, né? Ele me é muito útil para escrever o apêndice do Comentário ao Apocalipse, né? Da História e Sua Ordem a Deus, muito útil. Mas nenhum, a meu ver, alcança a estatura de Calderon Bouchet, Rubem Calderon Bouchet. Há outros historiadores muito bons, não católicos, Tocqueville, etc. Há grandes historiadores, né? Fustel de Coulanges, o seu livro A Cidade Antiga é um clássico. Aliás, o Calderon sempre tira o chapéu a Fustel de Coulanges. Mas Rubem Calderon Bouchet para mim, o principal. Creio que, salvo engano, a Resistência Cultural vai publicar as principais obras dessa obra gigantesca do pai do Padre Calderon, né? Para mim, assim, é uma fonte. Assim como Calderon Filho é uma fonte, Calderon Pai, para mim, é uma fonte também. Eles não concordam em tudo, há certos pontos divergentes, mas são pequenos. Diga lá, o outro. Outra sobre Bernard Lonergan, que estudou a Teologia da Graça. É um eclético, né? Obviamente não é um tomista, em sentido estrito. Tomista, entre aspas, como foi Soares, como foi esse Weiss, como é que é o nome dele? Aqui da PUC. Bom, não me sai agora. Ou seja, são tomistas que mesclam o tomismo com doutrinas com as quais o tomismo não se pode mesclar, né?
água e azeite, né? Não se mesclam, simplesmente não há síntese. Então, pode ter algum que outro mérito, mas, obviamente, não é tomista. Tá. O outro. O último, tem outros perguntas. Alguém perguntou algo agora, mas já foi respondido antes, depois você vê sobre a Suma Retórica. Alguém pergunta sobre o catecismo da Suma, do Padre Pérez. Esse é um assunto muito delicado. O Padre Pérez é um homem importante, ele fez, não sei se completou, eu tenho aqui, eu imprimi da internet, é uma coisa imensa, seus comentários à Suma Teológica, né? Mas ele não considero, perdão se me equivoco, dos principais tomistas do neotomismo, né? Não o considero assim. É muito importante, mas não tem a altura do Santiago Ramírez, não tem a altura do Igon é com HU, Igon, não tem a altura de um Gardel, não tem a altura, quem eu disse, de um Cornélio Fábio, parece-me um pouco menor como neotomista, mas é um homem muito importante. Seu catecismo é muito bem intencionado, né? Ou seja, dar aos iniciantes pontos, o resumo da doutrina complexa da Suma Teológica em pontos fáceis. Mas, às vezes, o resumo é muito perigoso. Antes de tudo, ele erra no resumo da política, ele não entendeu Santo Tomás. Seu resumo da política faz parte daquele erro grave, gravíssimo, começado na escola de Salamanca com Luís de Vitória, né? Erro grave, traição ao tomismo, traição ao magistério da Igreja, com respeito a relações entre Estado e Igreja. Então, é um verdadeiro crime o resumo que ele faz de Santo Tomás, porque não o compreendeu. Não estou dizendo que o tenha feito de má intenção, longe disso, mas era o ambiente, o clima ambiente, né? Era esse. Por outro lado, ainda, por exemplo, em seu resumo sobre a predestinação, ele parece um luterano. Porque se você resumir a doutrina de Santo Tomás assim, Deus não nos salva pelos nossos méritos, você está repetindo a doutrina de Lutero, tá certo? Claro que Santo Tomás diz isso. Deus nos salva sem previsão dos nossos méritos. Mas, por isso eu gastei 100 páginas do Papa Herético para explicar esse negócio, né? Tá certo? Se você resume em uma frase, você diz, bom, Lutero é que está certo, né? Ora, a doutrina da predestinação é uma das duas aceitas pelo magistério da Igreja, como católicas, que são adversárias, grave, mas são ambas aceitas pelo magistério e temos de curvar-nos a isso. Uma é a doutrina da predestinação de Santo Tomás, outra é a doutrina da predestinação de Molina, né? Ora, se a doutrina de Santo Tomás se resumisse ao resumo feito por nosso tomista no seu catecismo, então a Igreja não tem por que discutir com Lutero, tá certo? É a mesma coisa. Então, veja, às vezes, claro que Pérez não era luterano, ele entendeu bem a doutrina de Santo Tomás, mas isso mostra quanto, às vezes, um resumo é altamente perigoso, tá certo? Você se referiu a alguma introdução à doutrina tomista. Eu já pensei em várias, mas você teria de fazer tantas notas de rodapé que é melhor escrever uma introdução você mesmo, né? Então, é esse meu problema com o catecismo. Eu sei que muita gente o recomenda, mas tem esses perigos. Cuidado, porque essas coisas mexem com a fé do católico. A doutrina da predestinação, um passo em falso, você se torna luterano. Quanto à política, ele endossa de cheio algo que é contra a fé, contra o magistério, contra o tomismo, no âmbito da política. Tá certo? Então, há que ter cuidado. Tudo há que ter cuidado. O esforço que faz o padre Calderon, que
em minha escala de formiga, faço eu, que fazem outros, faz Martin Chavarria, quanto à psicologia, né, tomista, ele muito acertadamente identifica a psicologia tomista com a moral tomista, tá certo? E mostra cabalmente que a psicologia freudiana é tudo menos médica, né? É uma ideologia, é uma filosofia ideológica. Então, esses esforços combinados, vamos procurando superar esses defeitos de 7 séculos de tomismo, né? Tá certo? E eu tenho medo da publicação de livros como o Catecismo de Peg, que sem uma nota crítica, sem uma observação, né, seria obrigatório que se fizesse um reparo crítico, pelo menos a essas 2 passagens do Catecismo, tá certo? Se fizesse com uma apresentação substanciosa, etc., nenhum problema. Tal como está, eu presinto perigo para a fé dos católicos. Há certos assuntos que, dada a sua complexidade e importância, simplesmente não podem ser resumidos, né? Não pode. Algumas pessoas reclamam ou ficam assim assustadas por exemplo, quando eu entro na escola tomista, eu tenho que estudar lógica, eu tenho que estudar química. Por que eu preciso de química, de física, de gramática, né? Primeiro, por não entenderem a ordenação do conhecimento, como o professor Nogueira, como o próprio São Tomás sempre explica, querem muitas vezes, para seguir adiante no entendimento de algum assunto, um resumo rápido, uma compreensão dita em um parágrafo ou 2, e algumas coisas simplesmente são impossíveis nesse sentido, né, professor? Algumas coisas são tão importantes e complexas que é necessário para que se compreenda bem ela, uma série de outras coisas anteriores sejam bem compreendidas. Olha só, Marcelo, a questão da predestinação é tão complexa que você não a vê em nenhum catecismo. O Catecismo de São Pio X não está lá, claro. Ele sabia que para explicar isso seriam páginas. Falando em Catecismo de São Pio X, aliás, é o último opúsculo do livro do Estudos Tomistas 2, é um exemplo do que você acabou de falar. O próprio São Pio X, o grande São Pio X, tem erros, tem problemas no Catecismo de São Pio X. Né? Há pelo menos 2 erros. Erro não, imprecisões, né? Imprecisões que podem levar, obviamente, principalmente de pessoas já mal intencionadas, né? A coisas mais graves. Então, até grandes, como o próprio São Pio X, foi capaz de errar na boa tentativa de se fazer um catecismo que é sempre algo... Ele não errou propriamente, seja, porque a gente atribui erro ao São Pio X beira o sacrilégio, né? Ele foi impreciso, razão porque ele publicou o Catecismo de 1912. Estranhamente, no Brasil, só umas irmãs lá da sua terra, de Campo Grande, que publicaram uma boa tradução, aliás, do Catecismo de 1912, que é bem menor que o outro e bem melhor. Ou seja, não tem imprecisões e tal. Não sei por que aqui no Brasil sempre se privilegiou o Catecismo maior, hein? Eu vou publicar, já adianto que eu vou publicar o Catecismo menor. Assim, estou em preparação com ele. Uma última coisa, peço... Muito bem, hein? Isso é um serviçaço, hein? Legal, bom que você goste. Então, uma última coisa, eu peço encarecidamente, vou deixar o link depois aqui no canal do YouTube, depois quando colocar no vídeo no canal do professor Nogueira também vou deixar lá, que quem ainda não comprou o livro na pré-venda, os tomistas 2, que o façam. Eu achei que diante dessa pandemia eu teria tristeza de passar mais tempo sem encontrar o professor pessoalmente, mas justamente por conta do livro eu vou ter a graça de, com todos os cuidados devidos desse distanciamento, especialmente que o professor Nogueira é alguém em situação de risco, mas eu vou levar pessoalmente os exemplares para que ele faça os autógrafos, as dedicatórias e vou enviar lá do Rio de Janeiro mesmo na penúltima semana desse mês de setembro. Então, a pré-venda vai até o dia 17, então aqueles que ainda não adquiriram, peço que adquiram, ou seja, nós temos aí pelo menos duas bonificações, ou seja, você vai receber a dedicatória do professor Nogueira, que é coisa dificílima de se conseguir, só no da Arte do Belo a gente conseguiu, e foi um trabalho
homérico, 900 livros, acho que você tem Foram 900 autógrafos e dedicatórias em 2 ou 3 dias. Foi uma loucura, né? Entendeu? Eu acabei com o braço como é aquele negócio, LER, né? Lesão de esforço repetitivo. Eu acabei com LER, porque foram 900 coisas, né? Imagina. Então, peço àqueles que não compraram, que comprem, que ajudem. E também o livro vai ficar mais barato durante a pré-venda. E é isso, professor. Eu queria agradecê-lo. Tem muito mais perguntas, mas se a gente for fazer todas as perguntas, a coisa vai durar até o fim da vida. Eu vou tentar passar essas perguntas para o professor Nogueira, para que ele responda no outro momento, ou talvez no perfil do Facebook dele, na medida do possível, ele consiga responder alguma dessas perguntas. Agradeço demais, faz muito tempo que a gente queria fazer essa live junto. Peço desculpas pelos problemas de ordem técnica que a gente teve no início, a gente vai se acostumando com essas coisas. E espero poder fazer outras lives quanto possível. Já adianto eu pretendo fazer provavelmente no final da semana que vem, uma live só sobre a escola tomista e os outros cursos da escola tomista do ponto de vista prático. Muita gente tem dúvida, como é que se inscreve, quanto tempo dura, se pode cancelar, se não pode, se precisa comprar livro, enfim. Tem uma série de dúvidas práticas. Eu vou fazer uma live em que as pessoas podem fazer perguntas lá e eu vou ajudá-las. Lembrando que os alunos da escola tomista têm desconto nos livros do professor Nogueira, publicados pelas edições São Tomás. Então é isso, professor. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Espero que tenhamos pelo menos uns 55 livros publicados, né? O senhor não nos deixe antes dessa quantidade, pelo menos, né? Até porque nós não temos hoje um Frei Reginaldo que tem para São Tomás, nós não temos alguém para completar suas obras. Espero que tenhamos ainda fruto dos nossos alunos da escola tomista. E é isso, agradeço, espero. É isso. Então, deixo palavras para o senhor agora. Tá, obrigado. Uma oportunidade sempre. Eu é que falei mais do que nós tínhamos combinado, né? Mas saiu, né? Agora já está feito. Espero ter ajudado em alguma coisa, né? E obrigado, sobretudo, a você, pela parceria, amizade, sociedade, etc, etc. Tá? Esse pobre coitado que vocês veem aí lança livro caríssimo, sendo um pobre como eu. Vejam só, vejam que tragédia. Veja que esse pobre coitado tão jovem tem a graça de ser padrinho, sabendo que eu sou padrinho de casamento. Ele, além do mais, teve a infelicidade de ser meu padrinho de casamento. É uma felicidade imensa. Muito obrigado. Mas então, ficamos por aqui, muito obrigado mesmo, é ótimo sempre, e se quiser fazer outras, eu faço. Eu adoro fazer live, porque é uma hora em que eu relaxo da tensão da escrita dos livros, da gravação dos cursos, e mais que isso, né? Eu, de certa forma, falo publicamente das coisas que eu estou pensando, que estão surgindo, que surgem na minha escrita, etc. E tal. Vamos fazer umas lives pessoalmente quando eu estiver aí lá para o dia 23 ou 24 de setembro, fazer uma live na casa do professor Nogueira para vocês conhecerem, ele fazendo um churrasco lá, tomando café com açúcar comigo. Vamos ver. Vou fazer algumas lives. Tá bom. Muito obrigado e abração. Até a próxima. Salve Maria.